Olá, mais jovens investidores de todas as idades. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Raizen. Fica até o final do vídeo, porque nesse vídeo vou trazer todas as principais informações atualizadas da companhia. Raiz 4, o que foi que aconteceu no pregão de hoje? Últimas notícias envolvendo a Raizen, diluição dos acionistas, aluguel das ações Raiz 4 e outras informações envolvendo a Raizen serão abordadas ao longo desse vídeo. A Raizen, meus amigos, hoje no pregão do dia 9, chegou a bater ali nos 53 centavos por ação, mas ao longo do dia foi devolvendo. Um dos principais pontos que você tem que ter ideia, se você pensa em colocar dinheiro, se pensa em investir em Raiz 4 ou não, é que ela é uma ação negociada abaixo de R$ 1 e ela tem prazo para colocar suas ações acima de R$ 1. Ou seja, ela já está com um prazo que, por sua vez, já é uma renovação, porque o prazo era até o final de maio de 2026. A B3 fez uma prorrogação de prazo e agora a Raizen tem até o dia 8 de julho para botar suas ações acima de R$ 1. Nós sabemos que ações que fazem grupamento tendem a ter uma desvalorização maior ainda. Mas no caso da Raizen, não é apenas isso. Vários outros pontos têm que ser objeto de atenção dos investidores. A Raizen aprovou recentemente o seu processo de reestruturação extrajudicial. Os credores da companhia, de acordo com informações que a companhia divulgou, aproximadamente 75% dos credores da empresa concordaram com o seu plano de recuperação de reestruturação extrajudicial, que prevê basicamente, dentre outras medidas, a conversão de dívidas em ações pelo valor de 25 centavos. Ou seja, a cada 25 centavos em dívida, o credor ele recebe uma ação da Raizen e é abatido 25 centavos da dívida que a Raizen tem com ela. Inclusive, esse percentual é um percentual bem elevado. 45% de uma dívida de 65 bilhões de reais serão convertidas em ações a 25 centavos cada uma. Então aqui são bilhões de novas ações no mercado. Mas não é apenas isso. Os credores aprovaram essa conversão de 25 centavos por cada crédito em novas ações. E além disso, teremos várias outras ações no mercado, já que a Shell se propôs a fazer um aporte de 3 bilhões e meio, também a 25 centavos, e a Raizen pode fazer, a Cosan, no caso, pode fazer na Raizen até 500 milhões de reais. Esse aqui seria um aporte adicional, é um aporte que pode ser que não aconteça, mas seria muito interessante para a família do Rubens Ometo continuar a ter uma mínima influência na Raizen. Só que aqui tem uma diferença. Todas essas ações do aporte da Raizen, na Raizen, da Shell e da Cosan, são ações ordinárias, ou seja, são ações que dão direito a voto. Quem vai fazer as conversões das dívidas em ações, elas são ações ordinárias e preferencial. Cada um receberá uma unit, a unit Raiz 11, provavelmente. A Raiz 11 será composta por uma ação ordinária e uma ação preferencial, mas será dada apenas para quem converter dívidas em ações. Agora, claro, depois eles podem negociar essas units no mercado e o acionista vir a comprar? Pode, mas o que chama a atenção é justamente a quantidade de ações que irão entrar no mercado ou com potencial de entrar no mercado a 25 centavos por cada uma. Além disso, temos que falar da grande diluição dos acionistas. Os acionistas da Raizen sofrerão uma diluição gigantesca. A companhia prevê a sua nova composição através da extinção da Raizen e da criação da Raizen Energia e da Raizen Combustíveis, como nós já vimos. Só que isso não vai ser um processo rápido. Nós estamos na primeira metade de 2026, indo para a segunda metade de 2026. Mas esse processo de reestruturação, ele leva um tempo. E atualmente a base acionária da Raizen já não é das menores. A companhia tem 10 bilhões 352 milhões de papéis, sendo que a grande maioria são ações preferenciais, quer dizer, são ações ordinárias, desculpem, são 8 bilhões 993 milhões de ações ordinárias, e ações preferenciais são a minoria,
1.358 bilhões. E dessas ações, na teoria, 80% estão em livre circulação no mercado, já que só temos raiz 4 na Bolsa de Valores. Raiz 4 das ações que não pertencem aos controladores e nem a acionistas grandes, teríamos mais de 1 bilhão e 91 milhões de ações em circulação. Isso aqui já é uma quantidade muito alta. Então vamos arredondar as ações da Raizen em circulação em 1 bilhão de papéis. Só esse número já é muito elevado. O total é mais de 10 bilhões, ou seja, a quantidade de papéis em circulação atualmente corresponde a 10% da posição acionária total da Raizen. E o que é que nós vamos observar? Nos próximos meses, até o primeiro trimestre de 2027, a Raizen vai concluir a sua transação de reestruturação de dívidas. Por quê? Porque temos outras etapas na frente. A companhia tem que fazer a reestruturação de suas dívidas tributárias, tem que fazer alguns acordos com os acionistas relacionados a desembolso, tem que fazer ou desenhar como é que vai ser o plano de venda de ativos e explicar que, na verdade, eles não têm isso ainda. E eles têm que chegar a um acordo como é que vai ser a segregação da raiz em energia e da raiz em combustíveis. E essa segregação ela vai entrar em vigor até o final de dezembro de 2027. Então vejo que são muitas coisas que tem para mudar e de lá para cá, daqui para lá, muita coisa pode acontecer. E a questão é que são muitas ações entrando em circulação. São várias ações da Raizen a 25 centavos. Esse é o preço de referência em raiz 4. Isso não pode ser esquecido de jeito nenhum. Como nós vimos, atualmente a base acionária da empresa são de 10 bilhões, 10 bi de papéis no total, sendo desses mais ou menos 1 bilhão de raiz 4, certo? Mas olha só como é que vai ficar. E 9 de raiz 3. Aqui a raiz 3. Ficou horrível, né? Só fez piorar. Então são 10 bilhões de papéis. Sendo 9 da 3 e 1 bilhão de papéis da 4. E sabe como é que vai ficar? Vamos aos cálculos. A Shell vai aportar 3 bilhões e meio na Raizen. Isso a 25 centavos dá 14 bilhões de novas ações raiz 3. Cosan, ela pode aportar 500 milhões de reais. Isso dá 2 bilhões de novos papéis raiz 3. Aqui, como eu já falei, raiz 3 não influencia porque não entra em circulação no mercado. Mas dilui o acionista. Atualmente são 10 bilhões de ações no total. Só aqui já são 16. 16 só com aportes, possíveis aportes da Cosan e o firme, o aporte firme que vai ser da Shell. 45% da dívida de 65 bilhões, que foi a dívida que foi reestruturada, é um pouco mais de 29 bilhões 250 milhões de reais. Isso em ações dá 117 bilhões de novas ações, sendo que 58 bilhões raiz 3 e 58 bilhões de novas ações raiz 4. Então só aqui, vou arredondar, raiz 4, meus amigos, já vai para 60 bilhões de papéis. Só aqui, ó. Então, no total de novas ações, nós teremos em circulação, ou com potencial de circular, claro, só se os credores quiserem vender suas posições, que é uma realidade, não foi definido, não, pelo menos não foi divulgado nenhum prazo de bloqueio para negociação por parte desses credores, ou quais credores teriam bloqueio, que é o lock-up, ou os quais não teriam. Procurei, não achei lá no material, serão 133 bilhões de novas ações, sendo 74 bilhões e meio de ações raiz 3 e raiz 4 serão 58 bilhões e meio de novas ações. Isso se os acionistas minoritários não participarem desse aumento de capital para a reestruturação dessas dívidas da Raizen, para conversão, para terem o direito também de converter não, né? De participar do aumento de capital e comprar já as ações da Raizen. Então percebem que são várias ações que vão entrar no mercado nos próximos meses, tanto que mesmo se tiver bloqueio, muitas dessas vão ao mercado. E vejo que 25 centavos é o preço de referência e isso tende a puxar o preço das ações. Então, quando você olhar as ações da Raizen, preste atenção na cotação das ações. Atualmente, ela conta no total
de 10 bilhões e 352 milhões de ações. Desses totais, 1 bilhão 358 são de ações preferenciais. E dessas ações preferenciais, mais ou menos 1 bilhão e 91 milhões estão em circulação. Outros 69 bilhões são da BlackRock, 68 milhões de papéis são do Norges Bank, e aqui temos Cosan e a Shell com 121 milhões de papéis, 121 milhões e 600, cada um com a mesma posição. Isso aqui vai mudar totalmente. A Cosan, atualmente, ela tem mais ou menos 4 bilhões e meio de papéis. Ela vai ter uma grande diluição aqui. E se ela não vier a vender o seu controle, sua posição na Raizen para uma outra pessoa, para um outro interessado? Então, quando vamos olhar a situação da Raizen, você tem que prestar atenção que quem está mandando aqui são os vendedores, independente desse salto que nós tivemos. Raizen, como nós vimos, vou arredondar para cima ainda, certo? Ela tem no total de papéis que teoricamente estão em livre circulação 1 bilhão e 100 milhões de papéis. Desses, 364 bilhões 304 mil papéis estão sendo alugados, ou seja, 36%, vamos arredondar, 40% dos papéis da Raizen estão sendo alugados e o preço médio desses vendidos está nos 40 centavos. Os vendidos vão fazer de tudo para fazer com que a cotação fique abaixo dos 40 centavos, que é onde está o preço médio deles. Tanto que o interesse nas ações da Raizen está muito alto. Aqui é a taxa de aluguel. Isso aqui é o valor por ano, certo? Mínima taxa cobrada é 18,88% ao ano para alugar as ações. A média está nos 28,7% e tem contratos de aluguéis que foram fechados até por 40% ao ano. É uma taxa de cotação bem elevada. Quando vamos olhar a cotação das ações da Raizen, o que nós vamos observar? Hoje foi um dia de alta, forte alta. Raiz 4, como é um papel negociado a centavos, chegou a andar aqui 11 centavos no dia, 11 centavos para uma ação que fechou em 44, dá 25% de valorização apenas em um dia. O que eu chamo a atenção? Esse movimento foi puxado por compras, por saldo comprador vindo principalmente de ações do varejo. O maior comprador do dia em saldo foi a XP, saldo de 2 milhões e meio de papéis. Aqui são os principais compradores, ó. Volume e quantidade. Ágora, que é o Bradesco, JP Morgan e Genial. Na venda, ó, quem embolsou mais dinheiro aqui na venda, aumentou, né, o saldo de posição vendida. O BS, o Itaú e o Morgan, 3 maiores vendidos do dia. E veja como eu mostrei para vocês, a região de defesa dos vendidos está até um pouco mais para baixo. Região de defesa, o saldo médio dos vendidos, né, que é onde eles tendem a defender o preço, é aqui nos 40 centavos. 40 centavos para a Raizen é isso aqui. E quem é que está mandando na Raizen? São os compradores ou os vendedores? São os compradores. Viram que a situação da companhia nos próximos meses ela vai ficar um pouquinho mais conturbada. Ah, mas isso significa que não vai subir? Poder subir, sobe. Só que quando o papel está com tendência de alta, o que acontece? Os vendedores eles fecham posições embaixo, então o papel tem uma certa alta. E quando chega mais para cima, o que eles fazem? Abrem novas posições e voltam a bater no preço do papel. Chama atenção para vocês o que aconteceu aqui no mês de março. Ó. Raizen subiu durante 2 dias. Aqui são os vendidos fechando posição. Voltou aqui para a região de cima. E logo após bater ali na região dos 60 centavos, o vendido voltou a bater no papel, abrindo posição de venda, trazendo o papel até os 33 centavos, que é a nova mínima histórica do papel. Agora, a tendência é que eles façam um movimento parecido. Para cima, próxima região de resistência importante, está aqui, se conseguir passar da região dos 52, está lá nos 65 centavos, mas é um papel que está em tendência de baixa, beleza? E você, o que você acha aí das ações da Raizen? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.